Bom dia! Ontem a gente terminou com uma frase bem direta e reta. Ele terminou falando assim: se o homem pudesse ser descrito como um tipo zoológico, diríamos que é um animal que mente. Vamos continuar a partir daí. Deixarei de lado todas as mentiras externas e só levarei em conta a mentira do homem a si mesmo em relação a ele próprio. Essa é a razão pela qual estamos no estado em que nos encontramos hoje e não podemos chegar a um estado de consciência melhor, mais elevado, mais poderoso e eficaz. A mentira mais séria se dá quando sabemos muito bem que não conhecemos nem podemos conhecer a verdade sobre as coisas e, contudo, jamais agimos de acordo com isso. Sempre pensamos e agimos como se conhecêssemos a verdade. Isso é mentir. Quando sei que não conheço uma coisa e ao mesmo tempo digo que conheço ou ajo como se a conhecesse, isso é mentir. Por exemplo, não sabemos nada a nosso próprio respeito e realmente sabemos que não conhecemos nada. Entretanto, nunca reconhecemos ou admitimos esse fato. Jamais o confessamos até mesmo a nós. Agimos, pensamos, falamos como se soubéssemos quem somos. Essa é a origem, o começo da mentira. Porque ele enxerga a gente como algo muito maior do que a gente se enxerga, né? Ele enxerga a gente como uma máquina extremamente potente. E a gente não usa toda essa nossa capacidade. Ele não enxerga a gente como um avião, ele enxerga a gente como um foguete. Usando aquela analogia da carroça que a gente tinha falado outro dia. Quando compreendermos isso e seguirmos essa direção, e tentarmos relacionar essa ideia com tudo o que pensamos, dizemos e fazemos, começaremos a remover os obstáculos que estão no caminho da consciência. Mas a psicologia da mentira é muito mais difícil do que pensamos, porque há muitos tipos diferentes de mentira e muitas formas muito sutis, difíceis de descobrir em nós mesmos. Nos outros, nós a vemos de maneira comparativamente fácil, mas não em nós mesmos. Tudo o que temos são opiniões e todas elas são mentiras. Aí fazem para ele a pergunta: se todas as opiniões são mentiras, devemos evitar as opiniões? Só um minutinho. Devemos evitar as opiniões? Resposta: devemos saber o valor delas. A primeira mentira que nos pregamos é ao dizer eu. Isso é uma mentira, porque ao dizer eu, admitimos certas coisas, uma certa unidade e um certo poder. E se digo eu hoje e amanhã, supõe-se que se trata do mesmo eu, quando na verdade não há nenhuma ligação entre eles. Estamos neste estado atual devido a certos obstáculos dentro de nós mesmos. E o fato mais importante que não compreendemos é que não temos qualquer direito de dizer eu, pois isso será uma mentira. Quando começarmos a nos observar, veremos que isso é fato assim. Há eus em nós que não se conhecem mutuamente e nunca entram em contato. Por exemplo, comecem a estudar as suas simpatias e antipatias e verão que num momento podem gostar de uma coisa e no seguinte de outra, e as duas coisas serem tão opostas uma à outra que perceberão imediatamente que esses eus nunca se encontraram. Se observarem as suas decisões, verão que um eu toma uma decisão e outro eu tem de cumpri-la. E este, que tem de cumpri-la, ou reluta em fazê-lo, ou nunca ouviu falar dela, daquela decisão. Por isso que não cumpre, porque nem sabe que ela existe. Se encontrarem alguma coisa sobre a qual não mentimos a nós mesmos, estarão diante de algo excepcional. Cercados por essas mentiras, nascidos e educados dentro delas, não podemos ser, de nenhum modo, diferentes do que somos. Simples resultados, produtos dessa mentira. Pergunta: não há nada comum a todos os eus? Resposta: só uma coisa: todos são mecânicos. Ser mecânico quer dizer depender das circunstâncias externas. Pergunta: pelo que o Senhor disse, parece muito difícil estudar-se a si mesmo sem se mentir. Resposta: não, a mentira deve parar. Devem lembrar-se do princípio. Mentira só pode gerar mentira. Só quando conhecerem os principais tipos de mentiras é que poderão, não digo lutar contra elas, mas observá-las.
tais como somos, não podemos alterar nada, porque o homem é uma máquina muito bem equilibrada. Equilibrada no sentido de que uma coisa condiciona a outra. As coisas parecem não ter ligação, mas na realidade estão relacionadas, porque cada uma é compensada por muitas outras. Tava um barulhinho, foi bom que parou agora. Aí perguntam para ele sobre máquina, né? Dele explicar o que ele entende por máquina, que ele fala que o homem é como uma máquina. Aí ele diz: a comparação com uma máquina não pode servir em todos os sentidos, mas o homem é uma máquina num sentido bem real e definido. Ele não pode, por si mesmo, dar origem a nenhuma ação. Repetindo, tá? Ele diz isso quando a gente está adormecido, em estado de sono, quando a gente ainda não começou a despertar. Por si mesmo, não pode dar origem a nenhuma ação. É apenas uma estação transmissora, nada mais, e como tal, é uma máquina. Se um homem pudesse ter uma ideia ou fazer algo sem as causas externas que atuam através dele, então não seria uma máquina, ou não seria totalmente uma máquina. Como é, não passa de uma perfeita máquina, especialmente no estado de consciência em que estamos. E o fato de acreditarmos que estamos num estado totalmente diferente torna-nos ainda mais mecânicos. A nossa máquina não está sequer trabalhando de maneira correta. Assim, se um homem quiser criar condições favoráveis à possibilidade de crescimento interior que existe nele, deverá primeiro tornar-se uma máquina normal, porque como ele é, não é uma máquina normal. Ele diz que a gente é uma máquina que nem está funcionando direito. Quando ouvimos falar da mecanicidade, pensamos muitas vezes que, embora o homem seja uma máquina, nem todas as suas funções são igualmente mecânicas, e nem todas as atividades humanas são igualmente mecânicas. Cada um descobre alguma coisa que pensa ser menos mecânico, de acordo com as suas opiniões ou preferências. Falando de modo geral, deve-se compreender ser necessária uma reavaliação geral de todos os valores, do ponto de vista de sua utilidade. Isso é útil para mim ou é nocivo ter esse valor, pensar isso? Sem essa reavaliação, nunca poderemos sair do ponto em que estamos. Temos muitos valores falsos. Precisamos ser corajosos e começar a partir dessa reavaliação. Pergunta: compreendo que temos de criar um eu a partir de nada. O que cria o eu? Resposta: em primeiro lugar, o conhecimento de si mesmo. Há uma alegoria oriental muito boa que trata da criação do eu. Olha que legal isso. Compara-se o homem a uma casa cheia de funcionários, sem um dono ou um mordomo que tomem conta dela. Desse modo, os funcionários fazem o que querem, ninguém executa o seu trabalho. A casa está numa situação caótica, porque todos os funcionários tratam de fazer o trabalho que não lhes cabe e para o qual não têm competência. O cozinheiro trabalha nos estábulos, o cocheiro na cozinha e assim por diante. A única possibilidade de as coisas melhorarem é que um certo número de funcionários decida eleger um deles submordomo e dessa forma torná-lo o controlador dos demais funcionários. Ele só poderá fazer uma coisa: colocar cada funcionário no lugar que lhe cabe, e dessa forma, cada qual começa a fazer o seu próprio trabalho. Feito isso, há a possibilidade de o mordomo verdadeiro substituir o submordomo e preparar a casa para o dono. Ele está falando de nós, dos nossos infinitos eus. Não sabemos o que significa o mordomo verdadeiro ou o dono, mas podemos considerar que a casa cheia de funcionários e a possibilidade de um mordomo substituto descreve a nossa situação. Essa alegoria nos ajuda a compreender o começo da possibilidade de criar um eu permanente. Esse eu seria mais conectado com o nosso eu superior, com a nossa consciência, né? Seria uma evolução do nosso estado de consciência. Do ponto de vista do estudo de si mesmo e do trabalho para adquirir um eu, devemos compreender o processo pelo qual podemos passar dessa pluralidade para a unidade. Ele é complexo e apresenta diversas etapas. Entre o atual estado de pluralidade de eus e o eu controlador que queremos adquirir, há certas etapas de desenvolvimento que devemos estudar. A meu ver, quando ele fala eu controlador, ele não está se referindo muito a essa coisa de controle que a gente tem que controlar. Ele está se referindo a isso da gente reconhecer os nossos eus
e conseguir, através da nossa consciência, ser mais uno, ser mais inteiro. Daí ele chama de eu controlador, é um eu que está mais alinhado com o nosso eu superior. Mas devemos primeiro compreender que há em nós certas formações, sem cujo conhecimento não poderemos compreender como, finalmente, passaremos do nosso presente estado para o de um só eu, se isso for possível para nós. Embora grande quantidade dos nossos eus não tenham relação e até não se conheçam mutuamente, eles se dividem em certos grupos. Isso não quer dizer que estejam divididos conscientemente. São as circunstâncias da vida que os dividem. Esses grupos de eus se manifestam como papéis que um homem representa em sua vida. Todos têm um determinado número de papéis. Um corresponde a um conjunto de condições, outro a um conjunto diferente e assim por diante. Raramente percebemos essas diferenças. Por exemplo, o homem tem um papel para o seu trabalho, outro para o seu lar, outro ainda entre os amigos, outro se estiver interessado pelo esporte, etc. Várias identidades que a gente assume. Esses papéis são mais fáceis de observar nas outras pessoas do que em nós mesmos. Somos muitas vezes tão diferentes em condições diversas que esses papéis se tornam muito evidentes e bem definidos, mas às vezes eles são mais ocultos ou até mesmo representados apenas interiormente, sem manifestações exteriores. Todas as pessoas, saibam ou não, queiram ou não, representam certos papéis. Essa representação é inconsciente. Se pudesse ser consciente, seria completamente diferente, mas nunca percebemos como passamos de um papel a outro. Ou, se percebemos, nos persuadimos de que o fazemos intencionalmente, de que se trata de uma ação consciente. Na verdade, a mudança sempre é controlada pelas circunstâncias. Não pode ser controlada pelo próprio homem, porque ele próprio ainda não existe. Às vezes, há contradições evidentes entre um e outro papel. Num papel dizemos uma coisa, temos determinadas opiniões e convicções categóricas. Depois, passamos a outro papel e temos convicções absolutamente diferentes e dizemos coisas inteiramente diferentes, sem nos darmos conta disso, ou então pensando que o fazemos intencionalmente. Há causas muito preciosas que impedem o homem de ver a diferença entre um papel ou máscara e outro. São determinadas formações artificiais chamadas amortecedores. Amortecedor é um nome muito bom para esses dispositivos. Os amortecedores colocados entre os vagões ferroviários impedem e diminuem os entrechoques. Ocorre o mesmo com os amortecedores entre os diferentes papéis e grupos de eus ou personagens. Podemos viver com diversas personalidades, sem que elas se entrechoquem. E se tais personagens não tiverem qualquer manifestação externa, não deixarão de existir internamente. Que loucura! Se não tivesse esses amortecedores, os nossos eus diferentes, eles se entrechocariam. Mas como existem esses amortecedores, eles podem existir em paralelo, eus muito diferentes, muito contraditórios, podem existir em paralelo sem a gente saber, porque eles não se chocam. E olha que interessante como ele termina aqui. Podemos viver com diversas personalidades, sem que elas se entrechoquem. E se tais personagens não tiverem qualquer manifestação externa, não deixarão de existir internamente. Então, muitas vezes, é interessante para a gente que essas manifestações aconteçam, desses eus diferentes, para a gente poder observar e se dar conta, e a partir daí a gente conseguir ressignificar, para tentar se tornar um pouco mais uno, mais inteiro. Porque se a gente não manifesta esses eus, eles continuam aqui internamente, mas a gente não sabe, a gente não reconhece. E a gente fica nessa ilusão de ser uma coisa, de ter uma ideia, uma coisa fixa, padronizada, por quanto tempo? Vida fora. Então a gente tem que reconhecer esses eus diferentes como uma oportunidade para a gente acolhê-los. É isso. Por enquanto é isso. Amanhã a gente vai falar desses diferentes papéis que a gente exerce. Um beijo grande, até amanhã.